E é para falar sobre esse assunto que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia, o diretor-presidente do MTPrev, Eliton Souza. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde. Presidente, esse é um tema aí extremamente polêmico. Foi adiado um pouco o prazo da entrega desse projeto, digamos assim, na Assembleia Legislativa. E a opção do governo é de emenda constitucional, é isso? Pois bem, Uma emenda à Constituição. Exato. A princípio, né, esse assunto ele ainda está no âmbito do Conselho de Previdência. E no âmbito do Conselho de Previdência, o MTPrev ele fez todos os estudos técnicos, apresentou para a equipe do governo, apresentou para o próprio governador, que por sinal está capitaneando diretamente esse assunto, né, está conduzindo esse assunto, e foi apresentado ao Conselho de Previdência. Houve vistas, pedido de vista por parte de representantes dos poderes, que são membros desse conselho, né? E nós estaríamos aptos a chamar uma reunião extraordinária nessa próxima terça-feira. O governador, no entanto, recebeu os representantes do Fórum Sindical e, numa reunião muito profícua, que aconteceu ontem pela manhã, ele concedeu um prazo um pouco maior para que o Fórum Sindical tenha tempo hábil para analisar melhor essa proposta e fazer alguma sugestão, né? Aí foi prorrogado para quinta-feira essa reunião. A proposta do governo do estado, ela acompanha a reforma da Previdência que foi feita em âmbito nacional? E como que os servidores, o senhor disse que a reunião fluiu, mas como que foi a resposta? Eles receberam esse projeto? Já deu para sentir um pouco do que aconteceu ontem, na reunião de ontem, do que deve ser enfrentado pelo governo daqui para frente? Sim, sim. A proposta, ela acompanha, isso é bom ficar bem claro, que ela acompanha integralmente as regras que foram definidas pela PEC, que agora não é mais PEC, é a Emenda Constitucional 103. Né? É bom ressaltar que essa emenda que já está em vigência, ela hoje alcança 94% da população, ou seja, toda a iniciativa privada e os servidores públicos federais. Então, ela já está valendo para a grande maioria da população. E o que está se discutindo agora, o que ficou de fora, foi se os servidores públicos estaduais e municipais acompanhariam ou não essas regras. E a opção do governador foi adotar integralmente as regras que foram aprovadas e que já estão, e algumas delas, inclusive, já estão vigentes, inclusive para os servidores estaduais, né? No Congresso ainda não foi aprovada aquela PEC paralela, não é isso? A PEC paralela, ela foi aprovada no Senado já. No Senado. No Senado. Ela agora está sendo encaminhada para a Câmara. Para a Câmara. O governo preferiu não esperar essa aprovação. Por quê, presidente? Na verdade, nós ainda estamos avaliando, o governador ainda está avaliando, o conselho ainda está avaliando. Por quê? Há uma certa indefinição de quando essa PEC passará pela Câmara, né? E se haverá alterações ou não. É sabido que nós temos um déficit mensal de 115 milhões, então, assim, há uma necessidade urgente de fazer a implementação das reformas. No entanto, o que a PEC paralela traz diria assim que seria um pouco mais vantajoso, primeiro é que ela já vincula os municípios, cada município não teria a necessidade de fazer a sua própria reforma, ela já estaria vinculada, e o governo poderia encaminhar por meio de uma lei ordinária, né? Ou seja, muda o quórum, que neste momento nós estamos avaliando se encaminha uma PEC, né, que é um quórum qualificado, e a PEC paralela ela traz a questão de ser uma lei ordinária. O rombo da Previdência hoje é em torno aí de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Exatamente. Esse é o rombo. A perspectiva, na verdade, ele é crescente, né? A perspectiva é nós fecharmos esse ano com algo em torno de 1 bi 300, o ano que vem 1 bi 400, mas em 2025 esse rombo ele dobra, ele vai para 2 bi 800. Fechando em 10 anos, em 2029, se nada for feito, nós fecharemos com um rombo de aproximadamente 5 bilhões ano. E o projeto, inclusive, o senhor trouxe aqui para a gente, mas eu acredito que isso deve ter sido apresentado para os servidores na reunião de ontem. Quais seriam as alternativas do Estado se a Previdência não fosse aprovada, se não for aprovada?
Pois bem. Por exemplo? Então, nós até colocamos nesse estudo algumas situações que seriam situações para evidenciar o tamanho do rombo e situações hipotéticas que poderiam ser adotadas em caso de não ser aprovada a reforma. Uma é aumentar impostos, né, e para cobrir esse valor. Uma segunda alternativa seria, inclusive, a questão do mexer no valores dos inativos, né, que foi colocado. Mexer, que o senhor diz, reduzir. Uma redução. Isso seria para a gente demonstrar o tamanho do rombo. Seria necessário cortar algo em torno de 37% do valor do que o inativo recebe hoje no Estado, para que não houvesse déficit, né? Mas sabemos que isso é inconstitucional, né? É só para evidenciar o tamanho do déficit. E o governo, além de negociar com o Fórum Sindical, com os representantes dos servidores, também vai ter que negociar com os poderes, né? Exato. Na verdade, os membros do Conselho de Previdência são os chefes de poderes, né? Então, eles já estão nessa negociação. Essa negociação já está acontecendo. Acontece que, com a aprovação da PEC 103, tornou-se obrigatório a vinda dos poderes para a unidade gestora única, que no caso é o MTPrev, né? A vinda dos poderes para o MTPrev. E aí para ser uma única previdência no estado de Mato Grosso. E aí todo mundo vai ter que colocar as cartas na mesa, não é isso? Exatamente. A grande questão é que... Não tem como um poder lá querer tomar as decisões dele sem que os outros fiquem sabendo. Na verdade... temos até 2 anos para fazer essa adesão, isso que a PEC trouxe, né? Se não for feita essa adesão, o Estado ele fica inadimplente e aí ele não consegue pegar aval da União, não consegue fazer empréstimos, não recebe transferências voluntárias. Com essa reforma, por exemplo, no caso, na hipótese aí da aprovação dessa reforma da Previdência aqui em Mato Grosso, o Poder Executivo deixa de pagar os inativos de outros poderes, como ocorre hoje, que o governo paga lá 20 milhões da Assembleia, mais uns 80 milhões lá do Tribunal de Contas, eles é que vão ter que assumir isso? Na verdade, esse valor, toda a despesa previdenciária, ela passa a ser concentrada no MTPrev, que passa a ser a unidade gestora única. Não haverá mais essa questão de cada um paga a sua conta. E até mesmo esse exemplo que você está dando, que parte do que é pago... O Poder Executivo vai continuar pagando depois as contas dos outros poderes? Não vai continuar pagando, porque esse valor será pago pelo MTPrev, né? Então, assim... Mas para o MTPrev pagar, ele vai ter que receber de alguém. Ou o que faltar do Poder Executivo, que é quem arrecada, mas ele vai receber também das fontes dos poderes vai aportar recursos no MTPrev para pagamento desses valores. Quer dizer, todo mundo vai ter que ter um valor suficiente para pagar os seus inativos. Vão acontecer ajustes em orçamentos, né? Vão acontecer ajustes na lei de responsabilidade fiscal, né? Então, assim, é tudo isso que está sendo construído agora, negociado. Olha, temos só, antes de encerrar, uma participação aqui do nosso telespectador. Ele fala sobre essa questão, eu creio que era um pouco da dúvida, falando que o entrevistado não está falando sobre os contratos temporários do governo que não contribuem para o MTPrev, mas para o INSS Nacional. Então, ele confundiu aí um pouco. A proposta, ainda só explicando para o nosso telespectador, isso entraria também para os contratos temporários? Não, foi bom levantar esse tema, porque quem tem contrato temporário com o Estado, ele, de fato, ele recolhe para o regime geral, ele não recolhe para o MTPrev. No entanto, tem uma celeuma que diz que se trouxessem essas pessoas, fizesse concurso e trouxesse essas pessoas para dentro do Estado, a contribuição ela viria para o MTPrev e diminuiria o déficit. De fato, mas nós necessitaríamos hoje, para zerar o valor do déficit, nós necessitaríamos hoje de aumentar em 4 bilhões a folha de pagamento do Estado. É algo completamente incabível, né? Então, assim, alivia, mas muito pouco não resolve o problema.
Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu agradeço. Obrigada, presidente.